Pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 31 de janeiro. Agora na Espanha são 20 horas e 34 minutos, no Brasil, 16 e 34 da tarde. Gente, eu vou botar a BTC aqui no gráfico de 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal. Hoje de manhã, na primeira análise que eu fiz, eu reportei que a BTC iria recuar para 102 e pouquinho. Chegamos a fazer a mínima até agora em 102.505. Por quê? Porque depois que o ativo supera uma faixa resistencial desse porte, ligando todos esses topos descendentes, normalmente ele rompe de forma ascendente, ou seja, revogou essa LTB, só que essa antiga resistência, ela sempre é testada como suporte. A gente pode facilmente dar mais uma garfada aqui durante o final de semana, até na confluência com a extensão dessa LTB, com a média, com a VWAP mensal. Isso aqui depois promover uma mega ruptura ascendente para poder dar vigência a esse padrão dimensional aqui do mastro. Que por isso que eu estou reportando que a gente facilmente vai buscar algo acima de 120 mil dólares. Eu reportei hoje de manhã que a BTC estava com um padrão no sentido de que iria testar essa antiga faixa resistencial que agora está se comportando como suporte. Nos outros time frames, eu vou botar no diário para vocês verem que a gente segue dando vigência a esse balezão Bolshoi aqui, que está desenhando essa ampla canaleta virtual de alta. No gráfico semanal, a BTC está vulcânica. Isso é o que eu chamo de um silêncio que precede um grande esporro. O topo do candle, o topo do pavio superior do candle, cujo desenho começou em 2 de dezembro de 24, fez a máxima em 105,250. Depois, o topo do pavio superior subsequente, na semana que começou em 16 de dezembro, fez a máxima em 108,353. Depois a gente faria mais um teste desse patamar em 106,422, na semana que começou em 6 de janeiro. E essa semana, agora, esse candle aqui dessa semana, basicamente está ostentando uma máxima até agora em 109,588. Gente, isso aqui é igual água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando a BTC romper esse platô resistencial, eu estou no gráfico de 2 semanas, não é nem uma semana, então isso aqui mostra uma inércia movimentacional muito mais brutal. Fora o fato de que esse corpo real comprador reverteu o engolfo e agora está desenhando um movimento que parece ser o início de uma ruptura. Gente, vocês não aguardem o desenho de um Morobuzu, que são esses corpos reais mais extensos que avançam para além de 2 quadrantes aqui no gráfico. Vocês não aguardem um desenho de um Morobuzu aqui no gráfico de 2 semanas para embarcar nas melhores altcoins. Não haverá um ponto seguro de embarque. Eu já vou falar dos fatos, mas nas notícias, inclusive, tem um analista reportando que a BTC nem chegou ainda no início do estágio eufórico. Segundo essa métrica, o indicador de capitalização realizada, o que significa isso? O Bitcoin, ele, ele basicamente ostenta uma mega atração parabólica nos estágios finais de um bull run. Esse indicador de preço realizado, o Realized Price para a BTC, ele só indicaria um sinal de sobrevenda num patamar acima de 200 mil dólares. Basicamente, as pessoas que desembarcaram ou ainda não embarcaram têm uma oportunidade épica de entrar, de retornar ou entrar nas melhores altcoins pagando um preço ridiculamente baixo ainda. Gente, vocês precisam entender que a dominância está em 58%, só que está caindo quase 1%. Vejam só que a ETH começou a despertar do mundo dos mortos. A ETH chegou a estar subindo quase 5% hoje, agora está subindo 2,29%, e a dominância já começa a dar sinais de que vai tombar. Não aguardem um candle ali de 2 semanas desenhar um Morobuzu para a BTC. Não aguardem
a dominância é desenhar um corpo real vendedor, porque vocês não vão conseguir surfar aquela mega pernada de prosperidade a qual eu fico me referindo diuturnamente, que é capaz de multiplicar o patrimônio dos senhores por vezes 30, vezes 40, vezes 50 ou mais. Eu sei que é renda variável, sim, nada é garantido, mas é muito factível que isso ocorra. Não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em três categorias de agressividade: conservador, moderado, agressivo. E dentro de cada categoria eu subdivido em nichos setoriais: AI, DeFi, RWA, DeFi, DeFi, finanças descentralizadas como um todo, DeFi, infraestrutura descentralizada, RWA é tokenização de ativos do mundo real. O que vem por aí, meus amigos, será lembrado sim como a maior transferência de riqueza desse século. Na seara fática, a DeFi da família do Donald Trump, a World Liberty Finance, comprou mais 10 milhões de dólares em ETH, enquanto os minerais subprotozoários ficam aí espraiando aos quatro ventos nas suas redes sociais que não vai ter temporada de altcoins, que a ETH morreu, que há muita dispersão, porque 3 milhões de novas altcoins são criadas a cada mês, não há dinheiro para valorizar tudo isso. Gente, essas pessoas merecem, é, principalmente os incautos seguidores que os seguem, esses supostos cripto-influencers, eles padecem de uma desonestidade intelectual brutal. Gente, parem para pensar. Agora façam uma análise sincera. Se são criadas mais de 3 milhões de novas altcoins todos os meses, e 90% dessas altcoins são criadas na rede Solana, o que vai alimentar? Qual é a altcoin que alimenta o gás para rodar todos esses smart contracts, de todas essas pools, de todas essas piscinas, de todos esses pares, de todos esses tokens? Vocês acham mesmo que a Solana bateu US$ 264 na máxima do ciclo anterior, em 2021, com menos de 5% dos public addresses ativos que existem hoje? Gente, a Solana está indo para mais de 112 milhões de public addresses ativos. Ela tem basicamente 30, 40 vezes mais tokens circulando nessa solução de camada um em relação ao ciclo anterior, talvez até mais, com 3 milhões de novas altcoins todos os meses, talvez a gente tenha assim, 100 vezes mais, porque eu li isso faz algumas semanas. Vocês acham mesmo que se no último ciclo, com menos de 1 milhão de public addresses ativos e com 2 ou 1% dos tokens em circulação, hoje a Solana ostentando 100 vezes mais tokens fungíveis em circulação, 100 vezes mais pools de liquidez, muito mais smart contracts e protocolos de DeFi para lidar com os agentes de AI que consomem muito gás, porque são contratos inteligentes mais complexos. Vocês acham mesmo que quando a porteira se abrir para uma demanda franca de todos esses protocolos, vocês acham mesmo que Solana vai explodir para baixo? Façam uma análise sincera, não raciocinem como minerais. Ó, até meu cachorro ficou empolgado com esses brutais fundamentos sólidos da Solana, né, Tolelê? Gente, vocês precisam entender uma coisa. Ou vocês raciocinam como baleias, ou vocês raciocinam como investidores que perseguem o smart money, ou vocês serão sempre minerais. O sujeito que diz que a ETH morreu é porque ele mal sabe como funciona um rollup. Ele mal sabe como funciona uma solução de camada 2. Uma Base, uma Optimism, uma Arbitrum, ela aglutina
milhares, às vezes dezenas de milhares de transações para cunhar em bloco na camada um. Por isso que o nome é solução de camada 2. Uma ZK-Sync, que é uma prova de conhecimento zero, basicamente ela aglutina centenas de milhares de transações para cunhar de uma vez só na camada mãe. Isso demanda uma quantidade brutal, são centenas de milhares de dólares em ETH. Não ousem, vocês precisam limpar o horizonte dos senhores, não ousem ficar seguindo qualquer suposto cripto-influencer que aparece no TikTok, nas redes sociais dos senhores, porque se vocês não despoluírem as suas redes, vocês serão alijados desse mercado. Façam essa análise sincera. Esse povo que está dizendo que Solana desenhou topo, que ETH desenhou topo, eles merecem o unfollow de vocês. São subprotozoários falando do que não entendem. Enquanto eles estavam lá falando de culinária, falando de MMA, falando de Iota, de Hatha Yoga, de Cabala, tudo bem. Agora, entrou no mundo cripto, é preciso saber do que está falando. Ainda na seara fática, Bitcoin está longe ainda do estágio eufórico, pois o indicador de mercado realizado ainda não foi acionado. Basicamente, isso aqui só vai ser acionado quando a BTC bater algo acima de US$ 200 mil. E o pai do Elon Musk vai lançar uma meme coin, Musk It. Ele pretende arrecadar US$ 200 milhões. O Elon Musk não quis se pronunciar sobre o lançamento de uma meme coin pelo seu pai, mas como está na moda agora esgotar a árvore genealógica de famílias, é o que está acontecendo com a do Trump, lançaram a meme coin do Trump depois da Melania. A da Ivanka, ela disse que era fake, não tinha nada a ver com ela, mas mesmo assim arrecadou mais de US$ 300 milhões, mesmo não sendo dela. Agora, imaginem uma meme coin lançada pelo pai do Elon Musk. Com certeza o market cap vai passar de 200 milhões fácil. Eu não sou muito fã de meme coin, mas eu confesso que essas memes atraem e aumentam a base de usuários da Web3 de uma forma brutal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o índice PCE dos Estados Unidos subiu para 2,6%, a inflação básica permanece estável em 2,8%. Gente, é impressão minha ou essa meta de inflação do Fed, que é de 2%, agora parece que é 3%, ou seja, 3% é o novo 2%. Não é piada, mas o Fed ele iniciou a redução da taxa básica de juros com a inflação fora da meta. O que é algo completamente impensável há 10, 15 anos atrás, para vocês verem o tamanho da encrenca fiscal dos Estados Unidos da América. O Fed cortou um ponto percentual na reunião de setembro, o tal do corte jumbo, com a inflação fora da meta. Por isso que eu estou falando, o 3% é o novo 2, o 3 é o novo 2. E quando começa assim, meus amigos, é porque a capacidade dos Estados Unidos controlarem essa espiral da morte fiscal tá completamente aniquilada. Por não é à toa que a China está encarteirando ouro físico à torto e à direito. Agora os banqueiros privados estão partindo para ouro físico e Bitcoin. Basicamente, essa referência de valor global que é ainda o dólar americano, mas vai ser destronado em pouco tempo como referência, não como a grande moeda fiduciária global, mas como referência de valor, vai ser destronado em pouco tempo. Só ver a movimentação dos BRICS. Os BRICS querem criar a moeda própria deles. O Trump está ameaçando taxar em 100% qualquer país que desdolarize o seu comércio exterior, mas é, colocando de lado essas retaliações do Donald Trump, o fato é que é inegável que os Estados Unidos da América estão vivendo o início da sua espiral da morte. Quando que a gente poderia pensar numa gestão do Fed pelo Bernanke ou por presidentes do Federal Reserve anteriores? Quando que a gente poderia pensar que eles reduziriam a taxa básica de juros de forma abrupta, como eles começaram com um corte de 1%, mesmo
com a inflação fora da meta. É bizarro o que está acontecendo com os Estados Unidos e Donald Trump implementará tarifas de 25% sobre bens e serviços do México, Canadá e China a partir de sábado. Donald Trump segue com sangue nos olhos e a Polônia avisou a OTAN europeia que não vai enviar tropas mais para a Ucrânia ou para a Bielorrússia. Lembrando que o Alexander Lukashenko, lá na Bielorrússia, foi reeleito numa eleição que ele considerou dentro dos padrões de normalidade da Bielorrússia. O Lukashenko é um forte aliado do Vladimir Putin. Como a Polônia tem mais a perder do que qualquer outro país do leste europeu, a Polônia está ali tá ali tá na linha de frente de uma eventual incursão russa ou bielorrússia contra a Europa Ocidental. Ela seria basicamente a primeira a ser alvejada por uma eventual incursão bielorrussa ou russa. Mas o fato é que a Polônia, avisando a OTAN europeia que não vai mais bancar essa guerra, né, russo-ucraniana, nem enviar qualquer tropa em desfavor da Bielorrússia sem o apoio dos Estados Unidos, a Polônia está dando um duro recado para a Europa. Ó, eu não vou mais financiar essa guerra sem os Estados Unidos. Ou seja, é muito provável o Trump já avisou que não pretende mais mandar dinheiro nem armas para a Ucrânia, ou seja, é muito provável que essa guerra russo-ucraniana, sem o apoio da Polônia, porque as bases na Polônia são indispensáveis para uma incursão, para um apoio logístico ocidental em favor da Ucrânia. Sem a Polônia, essa guerra chega ao fim. Basicamente, agora os russos devem assinar, o Zelensky deve assinar um tratado de paz, perdendo metade do território. Enfim, gente, nesse mundo apocalíptico Mad Max, eu ouso afirmar aos senhores que com a dominância acima ainda de 58%, isso é um presente dos deuses para os minerais e subprotozoários que desembarcaram ou para aqueles que ainda não embarcaram, porque a dominância vai cair forte e eu espero sinceramente que quando um corpo real vendedor esteja desenhado aqui no gráfico da dominância, vocês já estejam embarcados nas melhores altcoins. No gráfico diário da BTC segue o balezão Bolshoi. A BTC, na minha leitura, só vai concluir essa pernada lá num patamar de 120, talvez 130 ou até 150 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até